Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui pelo YouTube. A gente está começando hoje mais uma entrevista aqui na maratona de entrevistas que a gente faz à tarde. Hoje eu tenho a honra, a felicidade de receber aqui a Marilene Felinto, escritora Marilene Felinto, escreveu muito tempo na Folha de São Paulo, autora, tradutora. Daqui a pouco eu vou dizer um pouco mais da Marilene para vocês, mas antes eu quero saudar todos vocês que estão chegando aqui para essa transmissão e a Marilene Felinto. Como vai? Muito boa tarde, muito bom falar com você, Marilene, tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, obrigada pelo convite. Na verdade, a gente podia falar aqui só do Raduan. Ele que é importante, ele que me botou aqui, ele que não gosta de dar entrevista, mas quando é na pele dos outros, ele empurra a gente. Exatamente, né? Acho que você dar essa entrevista aqui tem um pouco a ver com essa história do Raduan, realmente. Marilene Felinto, eu estou com o seu livro aqui, que inclusive recebi do próprio Raduan, Fama e Infâmia, uma crítica ao jornalismo brasileiro. Você vai participar da Flip, a gente vai falar um pouquinho disso ao longo do nosso papo, e eu queria começar pedindo para você contar um pouco da sua história, que é uma história diferente, né? Uma relação com o jornalismo que foi um pouco, né? Você faz disso, inclusive, o eixo temático de muitas das suas crônicas. Tal. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação e desse gesto da escrita que você, enfim, lapidou ao longo do tempo, querida Marilene. Eu não sou formada em jornalismo, eu estudei letras na USP, sou formada em inglês e português. O fato de eu ter ido para o jornalismo foi um acaso, assim. Foi um convite que eu recebi, eu estava fazendo mestrado na USP já, e E o Otávio Frias Filho me convidou para escrever na Folha, eu nem sabia o que era um jornal na época. Eu tinha dois livros já publicados, ele tinha lido um e gostou e me convidou para trabalhar lá. Eu não o conhecia, a gente fazia uma matéria juntos na Faculdade de Filosofia da USP. Ele também fazia mestrado nessa época lá. E foi assim, um acaso. Eu não tinha nenhuma relação com jornalismo e sempre me senti no jornalismo como um peixe fora d'água ali. O que é muito bonito, Marilene, nesse livro é uma espécie de a memória do Otávio Frias Filho. E eu achei muito interessante você trazer essa memória justamente pela maneira com que ele, enfim, percebeu você nessa história do mestrado da USP e te levar para o jornalismo e ser uma coisa que eu achei muito bacana aqui no livro, do Otávio Frias ser um grande adversário, né? Ser lembrado, assim, pelas pessoas que conviveram com ele. É muito bonito você falar disso aqui. Eu queria começar já dizendo, eu queria um trecho aqui, porque o livro é poderoso, enfim, ele é denso, tem o tom, o ethos. Aliás, na verdade, eu queria começar com outra observação. É dito aqui, em vários outros lugares, da sua singularidade como colaboradora da Folha de São Paulo durante, acho que 90 a 2002, né? Não foi isso, né? Exatamente. 1990 a 2002. E eu sempre fui, desde pequenininho, gostava de muito jornal, de ler muito jornal, e eu lia muito a Folha de São Paulo. E tinha um sonho ali naquele momento, que está dito aqui na introdução, deixa eu só lembrar o nome dele, Sérgio Ali, né, que foi seu agente literário, e de um sonho de redemocratização do Brasil, do projeto Folha, do PT, da CUT, enfim, fala um pouco disso para a gente, quer dizer, esse sonho que ficou lá atrás e que, de maneira assustadora, lendo tudo que você coloca aqui como memória daquele momento, justamente hoje a gente está num momento em que se abre aquela cortina de fumaça em torno da Lava Jato e dos ataques que foram deferidos ao Lula, a gente retorna à memória daquele momento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, querida Marilene. Olha, eu em relação ao jornalismo, eu ainda estou assim, eu saí da Folha em 2002, numa situação de muito conflito ali, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, e então, para mim, o sonho acabou ali, quer dizer, não,
a Folha fez uma oposição ferrenha, né, ao PT e ao Lula, e então, para mim, desde então, esse sonho acabou, apesar da gente ter vivido 12 anos, né, de governos populares com o PT no poder, e a vida ter melhorado muito, eu acho, para a população brasileira, para o país. A gente alimentou ali durante aqueles 12 anos, eu já na oposição à mídia corporativa, né, que eu estava escrevendo na Caros Amigos. Então, eu acho que o que aconteceu ali, desde 2002, em relação ao jornalismo e à mídia corporativa, a classe dominante ali furiosa e que veio resistindo a isso de uma forma muito dura, quer dizer, isso a gente demorou para perceber isso, né? Eu acho que se o PT tivesse feito minimamente uma regulação da mídia, a gente não tinha sofrido tanto como estamos sofrendo agora. Você diz num trecho do seu texto, que é mencionado aqui na introdução, é algo premonitório, que é nesse texto de 2002 que custou a sua colaboração na Folha, que o Otávio Frias ficou louco da vida, achando que tinha ali proselitismo e tudo mais. Aí você diz num trecho lá, né? Há fascistas, isso em 2002, né? E neofascistas à espreita, país afora, farão de tudo para aterrorizar e destruir. É um enunciado premonitório, né? Porque nós vimos de uma maneira absolutamente assustadora esse recrudescimento dessa violência política que se deu no Brasil. Vamos falar um pouquinho, então, depois a gente volta lá para o passado de novo, mas eu queria que você falasse das suas percepções sobre esse momento que a gente vive aqui no Brasil, justamente com essa coisa do fascismo, do bolsonarismo. Como é que você tem visto esse momento do Brasil, Marilene? Gustavo, para ser sincera com você, eu não tenho visto. Você não tem visto, né? Eu preciso preservar minha saúde mental, entendeu? Então, desde que essa coisa vem acontecendo, essa eleição desse cara bizarro aí no poder, essa onda de fascista tão declarada, né? Eu prefiro nem ver notícias, nem ler. Eu leio o mínimo possível, sabe, para não ficar desinformada, mas eu prefiro não formular um pensamento sobre isso, porque simplesmente eu não estou suportando mais, entendeu? Eu sou zero jornalista hoje em dia nesse aspecto. Uhum. Eu trabalhei em outras coisas, sabe, nesses últimos 15 anos. Eu fui para outros setores. Então, assim, eu estou muito afastada dessa coisa de dar opinião como jornalista, que eu nunca fui, na verdade. Eu sempre escrevi mais como escritora do que como jornalista, embora as coisas se misturassem ali no meu texto. Então, nos últimos, sei lá, desde esse governo Temer, desde o impeachment da Dilma, sinceramente, para não ficar doente, eu resolvi ler o mínimo possível, falar o mínimo possível, pensar assim, estruturadamente, entendeu? O mínimo possível. Então, eu posso garantir para você e para todos que estão assistindo a gente aqui que faz muito mal mesmo para a saúde mental acompanhar os bastidores dessa cena grotesca que se apoderou do Brasil. Eu acho que você faz isso muito bem, queria te dar os parabéns pela sua coragem, pela sua força de análise da situação né, você faz muito bem isso, e eu não consigo fazer mais. Aliás, eu estou velha já, então eu não tenho muito saco. Marilene Felinto, eu quero dizer o seguinte para você, né? Eu li muito você em todo momento que você escreveu na Folha de São Paulo. Eu ficava extasiado com o seu texto, quer dizer, com a força, com o ethos, né, que você passava. E como eu era menino, não era muito garoto, enfim, não sou tão novo assim, mas eu acompanhava aquilo e tinha um ideal, assim, um sonho de participar um pouco disso também, né, do jornalismo que se fazia ali. E é por isso que eu comecei falando do Projeto Folha, porque o Projeto Folha, ele encantou um pouco naquele momento, né, dos anos 90, né, e você fala do Otávio Frias. Você sabe que eu acho que o Raduan, querido Raduan Nassar, que deve estar nos vendo agora também, Messias, um beijo para vocês, lá em Campina, no Monte Alegre, eu acho que talvez ele tenha feito esse link entre nós, assim, que eu agradeço imensamente, porque eu já era seu admirador há muito tempo,
porque eu tenho uma posição muito crítica com Otávio Frias. Eu acho que, mas ele tem certos talentos, né? E lendo aqui o seu depoimento sobre o seu convívio com ele, a gente percebe isso. Foi uma relação que foi complicada, como todas as relações, mas foi interessante, foi bacana viver isso, né, Marilene? Fala pra gente do Otávio. Foi muito interessante. O Otávio era um cara brilhante, assim, muito inteligente, com um discurso muito articulado, para o bem e para o mal, né? Eu digo hoje, mas era um cara admirável. Isso eu não tenho como não dizer, porque isso é verdade. A gente foi amigos numa época, embora ele fosse meu chefe, a gente foi muito próximos como amigos, apesar das nossas diferenças de classe social e de posição política. A gente conseguiu trocar muita coisa, quer dizer, eu mergulhei num universo que eu desconhecia, que era o universo do jornal, o universo de poder que aquilo te dá, né? E via ele, quer dizer, eu era muito próxima dele, então eu era vista como amiga dele dentro do jornal. Eu tinha muita liberdade e ao mesmo tempo não tinha, porque você deve conhecer, não sei, a censura interna dentro das redações é terrível, quer dizer, faz tempo que eu não trabalho nisso, que eu não participo disso, mas na minha época a gente brigava muito, ele e eu, por causa dessa censura interna. E mais de uma vez ele censurou textos meus, que não saíram, colunas minhas, né, que eu tinha uma coluna no Caderno Cotidiano. Isso acontecia com outras pessoas ali dentro, não só comigo. Mas foi uma experiência muito, muito forte para mim, né, não só ter convivido com ele em todos os aspectos, né, como eu digo aí nesse texto que eu escrevi por ocasião da morte dele, que a gente não se via há 15 anos, que eu saí da Folha e não falei mais com ele, não quis falar, a gente se afastou. Mas eu senti muito a morte dele, então esse texto foi uma espécie de elaboração minha da morte dele, entendeu? Então é isso, quer dizer, era um cara complexo, bastante interessante desse ponto de vista. A gente conviveu como jovens, né? Então a gente fez muita molecagem de juventude juntos, entendeu? Mas as nossas diferenças foram se consolidando a tal ponto que a gente se afastou. Elas foram aparecendo depois, né? Mas é muito bonito, quer dizer, esse depoimento aqui realmente é muito bacana, inclusive para o momento que o Brasil vive de intolerâncias, de parte a parte, ver nascer entre a amizade de vocês dois também, esse germen da intolerância de classe, etc., que depois Otávio Frias acabou escancarando em alguns momentos, né? E está claro aqui, mas sempre com muito respeito e com muita virtuosidade aqui no texto. Eu também queria só acrescentar para você, em relação a isso, o seguinte, que eu acho que a morte dele compromete muito a qualidade, inclusive, do jornalismo da Folha, a qualidade enquanto texto. Ele era muito, muito bom nisso, de controlar a qualidade do texto, e as pessoas que ele contratava nesse sentido, né, se o texto era bom, se não era. Ele tinha um controle muito, muito fino disso, que eu acho que se perdeu. Hoje, por exemplo, eu estava lendo em outros sites de notícias um acidente enorme que teve numa serra ali que vai para Campos do Jordão, que é um lugar onde eu vou muito, porque eu vou numa cidade ali perto, quase toda semana. Morreram 10 pessoas, um ônibus perdeu os freios, morreram 10 pessoas, 50 pessoas feridas, e eu não achei isso no site do UOL, quer dizer. Então, o que é isso? Não tinha essa notícia no site do UOL hoje de manhã, o acidente foi ontem, tinha em vários outros sites, quer dizer, também acho que as pessoas que estão escrevendo lá hoje, colunistas, acham muito fraco tudo, assim, pelo que eu vi rapidamente, então acho que o jornal perde em qualidade muito, sabe, com a morte dele. Daí eu vou aproveitar e já mencionar aqui, porque tem uma questão, quer dizer, a morte do Otávio trouxe de volta, na verdade, a presença dele, a importância dele na tua vida. Isso é muito bonito de ver no texto que você escreve e que também está aqui colocado pelo Sérgio Ali, na introdução, que é muito bonita também. Essa questão do Projeto Folha que é mencionado aqui, Otávio Frias morre, a Maria Cristina assume a direção de redação e logo depois é destituída. Quer dizer, como é que você viu? Eu achei isso de uma violência, né? Está posto aqui na introdução mais ou menos essa percepção também, porque a Maria Cristina queria continuar exercendo ali o papel de diretora de redação
e foi tirada daquele lugar. Você acha que isso é um sintoma também dessa queda de qualidade geral do jornal? Olha, eu sinceramente não sei te dizer os meandros do que aconteceu ali. Eu conheço pouco a Cristina Frias e o Luiz eu convivi um pouco mais, mas sempre vi o Luiz como o financista, o que cuida da coisa econômica ali das empresas. Eu acho assim que eu não sei se a Cristina tem o perfil, obviamente não tem, que o Otávio tinha, né, de liderar aquilo, se ela tem esse perfil. Eu convivi muito pouco com ela, como eu estou te dizendo, mas eu não sei eu não, realmente prefiro não emitir uma opinião sobre isso sem saber mais detalhes, sabe? O que eu sei é que quem me convidou para ir para essa Flip, por incrível que pareça, foi a viúva do Otávio, que é a curadora da Flip, que eu não conhecia, nunca tinha visto, não sabia quem era. E como eu te disse, a gente estava afastados. Então, isso para mim também foi uma surpresa absurda, porque na época em que eu convivi com ele, ele não era casado, não tinha filhos, era outra pessoa nesse aspecto, né? Uhum. Então, de certa maneira, não sei, eu tô assim, meio chocada ainda com essa. Né? É que na introdução está aqui, né? Vou até ler um trecho do texto do Sérgio Ali, né? O arranjo arquitetado meticulosamente por Otávio para a continuidade do jornal após sua morte durou apenas 6 meses. No dia 17 de março de 2019, sua irmã, a jornalista Maria Cristina Frias, foi destituída do posto de diretora de redação da Folha, que herdou de Otávio e excluído do jornal. Bom, isso é uma outra questão, são bastidores. Eu quero aqui dizer, falar só, dar uma breve currículo da Marilene Felinto, né? Nascida em Pernambuco, de família pobre, em 1970 muda-se para São Paulo, graduada em letras, é tradutora, romancista e cronista. Tem vários livros publicados. O primeiro, As Mulheres de Tijucopapo, ganhou o prêmio da União Brasileira de Escritores, prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, em 82. Escreveu também O Lago Encantado de Grongonzo, Postcard, Jornalisticamente Correto, de 2001, e Obsceno Abandono, Amor e Perda, de 2002. E ela tem um ensaio também sobre Graciliano Ramos. Traduziu obras de Edgar Allan Poe, Sam Shepard, John Fante, Patrícia Highsmith, Mariana Alcoforado e Thomas Wolfe, entre outros. Trabalho grande seu de tradução, né, Marilene? Desde os tempos também do mestrado na USP, que você vem trabalhando essas coisas e esses autores? Não, isso aí eu traduzi muito na década de 80 e 90. Depois eu não traduzi muito mais. Traduzi pouca coisa depois disso. Traduzia para ganhar dinheiro, né, Gustavo? É uma das minhas tarefas ali, uma das minhas ocupações. Mas é isso, quer dizer, as traduções eram um ofício ali de... Um ofício do dia a dia também para o ganha-pão, né? Olha só, eu vou ler alguns comentários aqui do nosso público, Marília, que está assistindo a gente aqui. Deixa eu ler aqui. O pessoal está muito... o meu canal, ele é muito político, né? Tem aqui, nós temos a interface cultural, mas as pessoas estão muito sensíveis ao que foi divulgado, né? Site da Intercept, que são as conversas do Moro com o Dallagnol, né? A Laline Casais está dizendo aqui, Conde, eu amo lutar contigo e com a combativa TV 247 pela construção de um mundo melhor, mais justo, igualitário e solidário. Deixa eu ler mais alguns comentários. A Laline Casais está dizendo muitas coisas aqui, depois eu vou ler todos os seus comentários. Marisete Ferreira dizendo, não adianta nada a Globo tentar deturpar as notícias, todas as notícias já estão em mãos de jornais do mundo inteiro. Marilene, querida, recado da Marisete. Retroceder nunca, render-se jamais. Ninguém solta a mão de ninguém, estamos firmes e fortes. Vamos falar sobre o jornalismo, que eu acho que é uma pauta que nos interessa a ambos aqui. A percepção que eu tinha e vejo aqui vazada em alguns momentos do teu livro, Fama e Infâmia, você gosta do tema jornalismo, e a gente percebe também do imenso poder que Otávio Frias tinha de poder organizar o sentido da notícia para ter o efeito esperado, né? E das relações também com o poder e tudo mais. A impressão que eu venho construindo com relação
a cobertura da imprensa nos governos Lula e Dilma, por exemplo, é que eles resistiam à realidade o tempo todo. O Brasil estava bem e para a imprensa estava péssimo naquele momento. Hoje, a gente vê o Brasil muito mal, com desemprego, com devastação do meio ambiente, com tudo que você imaginar, violência, e a imprensa normaliza isso um pouco. Como é que você vê essa... Eu sei que você não está acompanhando de perto a cobertura, mas a gente pode falar pelo menos dos governos do Lula e Dilma, né? A postura da imprensa de maneira geral naquele momento. Eu acho que foi que a mídia estava ali para derrubar esses governos, para demonizar o PT e derrubar esses governos, como acabou fazendo. Quer dizer, eu acho que tem um erro do PT de não ter entrado nessa seara, de fazer uma regulamentação mínima da mídia, como se fez na Argentina, não sei se ainda subsiste naqueles termos lá, mas aqui não se fez nada, quer dizer, então eu acho que o PT tinha a obrigação de ter feito isso e não fez, né? Então, assim, estava evidente que isso estava acontecendo. Então, não é à toa que a mídia estava achando que o país estava péssimo. Estava achando porque a classe dominante, que é a mídia, entre outros setores, não queria o PT ali e fez tudo para que acontecesse o que estamos vivendo agora, né? Eu acho que é isso. Nesse sentido, o seu artigo de 2002 é emblemático, né? É proibido comemorar. Inclusive, eu tô fazendo uma coenunciação desse seu enunciado de 2002, porque essas divulgações das conversas do Morco Dallagnol também não é para a gente comemorar, né? É proibido comemorar também, porque vamos ver os desdobramentos, né? Os desdobramentos estão começando a acontecer, né? O STF, pode ter uma CPI sobre isso e tudo mais. Mas você diz aqui, enfim, esse artigo que lhe custou lá, né, a colaboração na Folha de São Paulo, provocou uma repercussão muito grande. Lembra um pouco desse momento para a gente, Marilene? Essa publicação sua, enfim, o entrevero que deu com o Otávio e o seu desligamento da Folha. Gustavo, eu sempre escrevi muito por impulso, é como eu escrevo, certo? Não é uma coisa que é arquitetada ou planejada. Então, esse artigo, de fato, quando o Lula ganhou a primeira eleição, eu estava movida pela emoção dessa eleição e escrevi esse texto, inclusive tem um pouco da minha biografia, porque eu tenho uma tia que também perdeu um dedo, ela já morreu, numa fábrica de tecidos em Pernambuco, numa cidade chamada Paulista, uma tia que eu gostava muito, e fiz essa analogia com o Lula, né, que também não tinha o dedo, também operário, etc. Então é tudo muito, muito pessoal na minha escrita, entendeu? Eu não sou uma analista política, nem uma jornalista como você que sabe analisar as coisas. Eu não sou, entendeu? Eu até faço uma análise, mas ela vem muito dessa veia pessoal que tem a ver com a minha literatura de ficção, entendeu? Não é uma postura, eu não me coloco nessa postura de analista, eu não sou inteligente o suficiente para fazer isso, que você faz tão bem, por exemplo. Então, assim, eu só quero falar uma coisa sobre essa matéria que saiu aí da Intercept, que eu li uns pedaços, tomara que essa matéria consiga chegar nas pessoas em que ela precisa chegar, que é na população em geral, quer dizer. Agora, eu não sei se isso vai chegar, como é que vai chegar, se isso vai mobilizar mais ou não a população brasileira, como eu acho que é o que falta no momento, entendeu? As manifestações de esquerda, por exemplo, que tem aqui em São Paulo, na Feira Paulista, eu acho difíceis, sabe? Porque são muito fragmentadas, tem 4 carros de som, ninguém escuta ninguém, fica todo mundo zanzando de um lado para o outro. Eu não tenho mais saco, falar bem a verdade para você, eu vou, mas acho aquilo completamente desarticulado. Então, como é que você vai juntar uma multidão necessária nesse momento, que é importante que se juntasse, né, para demonstrar a insatisfação com esse governo, com essa coisa bizarra que estamos vivendo? Eu não sei como, entendeu? Agora saiu, acho que um eco aí. Sobre essa divulgação das mensagens entre o juízo e o Ministério Público,
é interessante falar de institucionalmente também para mostrar que é uma questão, uma promiscuidade entre dois poderes, entre duas instâncias, né, entre duas instituições. Eu acho que o The Intercept foi muito inteligente e fez a mesma coisa que o WikiLeaks fez quando divulgou, quando Julian Assange divulgou o primeiro lote, né, daquelas informações, não me lembro mais o ano que foi, mas ele foi o The New York Times, foi o The Guardian, essa fonte agora foi até o The Intercept. O material é muito vasto, então eu acho que a consequência vai ser grande dessa vez realmente, porque o Glenn Greenwald disse que o que ele ainda não mostrou é muito pior. Então, é por isso que o Brasil está num momento diferente agora. Marilene Felinto, vamos falar um pouco sobre a composição desse livro todo aqui. Foi um livro que você disse que idealizou em função do sentimento de perda também do Otávio Frias. Está correto isso? Tem a ver com isso? Para lembrar um pouco esse momento que foi do projeto, do sonho, não especificamente também das relações pessoais? Não, eu escrevi esse texto quando ele morreu ano passado, em agosto do ano passado. Eu não publiquei em nenhum lugar. Uhum. E alguns textos meus, a maioria dos meus textos que eu escrevi na revista Caros Amigos, eles não foram publicados em livro. Então, eu aproveitei a oportunidade de publicar esse texto sobre a morte do Otávio e alguns textos meus. E eu entrei nessa onda de republicar livros meus por conta dessa Flip, para levar, porque estavam todos esgotados praticamente. Uhum. E resolvi fazer como edições de autora, com meus próprios recursos, e acabei, não sei se eu vou conseguir vender, só vende no site da Amazon, não vende nenhuma livraria, entendeu? Então, não sei nem se eu vou conseguir pagar a gráfica, mas enfim. E vou levar para a Flip para vender lá, se for o caso. Resolvi aceitar esse convite da Flip, nem sei porquê. Quer dizer, até sei porquê, mas depois não sei se isso vem ao caso aqui. E então esse livro é isso um pouco, é um resultado desse momento meu, entendeu? Que eu não quis mais editor, não quis mais livraria também. Uhum. Eu acho que você tem de escrever nas mídias digitais, Marilene. Depois do nosso papo aqui, eu vou fazer um assédio a você para escrever nas mídias digitais, porque eu acho que o seu texto é realmente algumas vozes, elas não podem ficar, elas têm de estar em todas as plataformas. Eu acho que a sua voz é importantíssima que ela esteja vibrando em algumas dessas plataformas aqui. Eu li a introdução da Flip no site lá, que vai ser de 10 a 14 de julho, né? Talvez eu vá para a Flip, se eu te espero estar lá e estar lá com você também. Eles citam o Ricardo Pilha ali na introdução do texto da Flip, que está no site da Flip, né? E aí você diz aqui num trecho do seu artigo, aqui deixa eu ver qual que é o jornalisticamente incorreto, né? Desse seu texto, desse seu ensaio, você fala assim uma hora, naquela ocasião, eu tinha uma única certeza, a de que a passagem de um escritor de ficção por uma faculdade de letras era um equívoco. Eu me lembrei imediatamente do Piglia, porque o Piglia dizia exatamente isso. E ele, como alguém que estava voltado às letras e gostava de escrever, ele foi fazer história. E depois acho que ele inclusive é professor visitante de Princeton, nos Estados Unidos. Fala um pouco dessa história enfim, de como se jogar na literatura e a relação do estudo formal da crítica literária. Então, eu estava na faculdade e no segundo ano me deu vontade de sair porque eu estava vivendo esse conflito entre a linguagem da academia e a linguagem que eu achava que era a linguagem do escritor, que era uma coisa mais, né, solta, pessoal, e que a academia tolhia um pouco. Mas eu me rebelei lá dentro, escrevi um texto até na época sobre isso, que foi lido até na faculdade pelos professores, pelos alunos, foi debatido, tinha uma revistinha na faculdade. Mas depois eu superei isso. A faculdade foi muito importante para mim, porque como eu vim de um lugar muito pobre, de uma situação de pobreza, foi o que me elevou a um outro lugar, foi ter feito esse curso de letras, apesar de ser foi ali que eu comecei a me destacar como pessoa que escreve, que gosta, que sabe escrever, ou que, sei lá, tem algum talento para isso, embora eu ache que os meus livros não são grande coisa.
foi ali que eu consegui dar esse salto. Então, hoje em dia, eu reconheço a importância que isso teve na minha vida, mas na minha época e naquele curso, de fato, você tinha pouco espaço para colocar isso dentro da academia, né? Eu acabei de defender um mestrado agora na PUC, recentemente, em que eu discuto isso. É um outro livro meu que saiu agora recente, que se chama Autobiografia de uma Escrita de Ficção, ou Porque as Crianças Brincam e os Escritores Escrevem, em que eu discuto um pouco isso também, né? Que é um segundo mestrado que eu fiz, porque o primeiro na USP eu interrompi quando eu entrei na Folha, não fui até o fim. E resolvi agora, depois de velha, fazer, porque precisava do título, por questões de trabalho, etc. Ah, que interessante, eu não sabia que aquele mestrado daquela época do Frias lá não tinha sido concluído. Você diz aqui nesse texto mesmo, no corpo do texto, jornalisticamente incorreto, você coloca as cartas que você recebeu, algumas delas, né, dos leitores. E você diz aqui que recebia, em média, 50 cartas dos leitores dos seus artigos, né? E é engraçado porque quando eu li isso, é exatamente a experiência desse hangout que a gente está fazendo. A gente está aqui conversando e o público está todo escrevendo coisas em tempo real da nossa conversa. Eu vou ler algumas aqui para você ver que interessante que é. Marilene querida. Ah, não, essa aqui eu já li. É da Marisete Ferreira. Deixa eu avançar aqui. Conde, essas divulgações valerão a liberdade para Lula e para o povo brasileiro. Tem algum. Deixa eu só localizar, que eu tenho que localizar aqui. Sim, seria maravilhoso a Marilene nas digitais, tudo a ver. José Lobo Avelar está dizendo aqui já. Vem ao caso sim, Marilene Felinto, conte-nos tudo e não nos esconda nada, por gentileza. Está comentando aqui uma resposta que você me deu, que eu já nem lembro mais qual é. Olha só, você não acha interessante, quer dizer, essa instantaneidade da reação do público com o discurso e com o texto, né? Eu sou bicho de internet, né? Então eu sempre estou publicando coisas nas redes digitais e tudo mais. A interação é uma experiência diferente. Né? Eles mudam o sentido do teu texto e mudam a maneira com que você concebe a própria estrutura do texto depois. Você tem alguma experiência você tem alguma assim observação nesse mundo digital, Marilene? Não, eu ainda tenho uma certa dificuldade com essa interação, sabe? Porque quando você escreve literatura, não sei se você escreve literatura ou se você faz só jornalismo, é um lugar muito solitário, é o oposto dessa exposição e dessa instantaneidade de interação. Quer dizer, você não sabe quem vai te ler, você não está escrevendo para ninguém especificamente, então você está nesse lugar solitário e, para mim, ainda é um pouco assustador. Eu amadureci muito em relação a isso, mas eu tinha grandes problemas com leitores, sabe, assim, com a minha exposição, e a minha coluna na Folha dava muita exposição, quer dizer, qualquer coluna lá dá muita exposição, porque você está num... Isso eu tinha enorme dificuldade, eu não queria saber de fã, eu achava aquilo complicadíssimo, eu achava que as pessoas estavam me confundindo, que eu não era aquilo que elas achavam, entendeu? Então, eu amadureci muito já em relação a isso, mas mesmo assim, com a mídia digital, eu ainda não consigo me identificar tanto, sabe? Eu tenho uma certa... Mas o que é curioso, e eu posso dizer para você, eu produzo algumas coisas assim, digamos, na solidão, né, de um romancista, algumas coisas. Inclusive, os próprios artigos que a gente acaba escrevendo de análise política, eles são um pouco solitários também. Só que existe uma população inteira que habita a cabeça da gente, né? A gente não precisa estar conectado, né, para que essas vozes estejam lá gritando o tempo todo. Como é que é essa sua relação com essas vozes? Eu me lembro sempre do Dostoiévski, né? Os romances polifônicos, né? Em que um personagem, às vezes, toma a frente de um romance, né? E termina de escrever aquele romance. Essas vozes que habitam dentro da Marilene, fala pra gente. Cara, eu acho que não tem vozes habitando dentro de mim, assim, vozes... Tem muitas, não, eu percebo. para escrever ficção não tem, e mesmo para escrever o que eu escrevia, quer dizer, se eu escutar vozes de leitores, ou sei lá quem que você está chamando, vozes exteriores, eu não escrevo, entendeu? Porque eu me autocensuro, quer dizer, então, é nesse sentido que eu acho que a ficção te dá uma liberdade de expressão que o jornalismo não dá, embora eu sempre
tenha escrito para o jornalismo, me colocando nessa mesma posição de liberdade, o que é um erro, às vezes, eu acho, escrevi muita bobagem, entendeu? Por causa dessa posição em que eu me colocava também. Mas eu não sei para quem eu estou escrevendo, não me interessa, entendeu? Quando eu estou fazendo o que eu estou fazendo, quando eu estou escrevendo. Então, e isso é o que me dá a liberdade de escrita total, entendeu? Senão eu me autocensuro. Eu acho que é um pouco diferente, assim. Então, acho que para você que é jornalista e vive nesse mundo de interação instantânea, deve ser bem diferente, né? Eu vou ler um trecho do seu texto, só para a gente sentir aqui junto, inclusive do público, enfim, a potência e acho que a população de vozes que existe no seu texto, né? Nunca me ajustei, é um trecho do Jornalisticamente Incorreto, muito forte, né? Nunca me ajustei, trouxe para o jornalismo a atitude da literatura de ficção, no que ela tem de franqueza e liberdade. Ainda assim, por mais livre e pessoal que seja o gênero híbrido da crônica, meio literatura, meio jornalismo, meu texto escapa, ultrapassa os limites do que, na face cinzenta de um jornal, pode ser cor, paixão, estranheza confessional, agressividade, vigor e independência. Eu entendo porque o Otávio Frias, dentro dessa inteligência conhecida, né, entre os seus pares, te levou para o jornalismo. Acho que para levar essa dicção para oxigenar e arejar o jornalismo que ele produzia na Folha de São Paulo. E eu acho que você fez isso de maneira absolutamente esplendorosa, né? Como eu te disse, né? Eu me lembro, me vi agora mais uma vez lendo os teus textos e dizendo assim, cara, mas isso aqui tá diferente. Isso aqui não é o que a gente estava. Você vai lendo a folha, vai folheando e tal, e chega na Marilene Felim, é uma outra questão. Lembra um pouco para a gente desse momento. Qual momento você diz? É um momento justamente de experimentar essa linguagem, esse suporte, que você tem as pressões do público e que você se limita, se autolimita automaticamente, que você está até, né, reclamou um pouco dessa limitação, mas que te dá a oportunidade de construir uma nova linguagem também. Exato, mas olha, Gustavo, para ser sincera com você, escrever, desde que eu comecei a escrever, eu escrevo porque eu sofri um trauma, então eu acho que escrever... Conta pra gente, como é que é esse trauma? Foi a mudança da minha família de Recife para São Paulo. Eu tinha 11 anos de idade e achava São Paulo o fim do mundo, não queria morar aqui, queria voltar para minha terra, queria comer as comidas que eu comia, queria ir para a praia de Boa Viagem, que eu morava muito perto. Você não é filha única, não, né? Não, somos 5. 5. E de repente eu perdi aquele universo, eu me ressenti muito disso. Os meus irmãos não, as minhas irmãs lidaram mais normalmente com essa perda, mas para mim foi uma perda, inclusive da minha fala, da minha linguagem, do meu vocabulário. A primeira língua estrangeira que eu aprendi foi paulistês, né, que a gente era discriminado na escola naquela época, 1969, 70, por aí, porque era nordestino, não era bonito ser nordestino naquela época. Então o trauma foi um pouco esse, e foi um trauma que se constituiu também nessa linguagem que eu precisei aprender para poder sobreviver. Então, eu também, então eu acho que escrever ficção, poesia, sei lá, ser artista, pintor, não sei, é o resultado um pouco de um trauma. Para mim, é assim, não é uma coisa que eu ache bonito, que eu ache linda, é um processo de cura para mim, entendeu? Escrever. Eu sempre tive vergonha, acho esse negócio esquisito. Ninguém escreve, para que escrever? Para que serve isso, entendeu? Então, nesse mestrado que eu acabei de fazer na PUC e que está publicado, já está à venda na Amazon, quem quiser comprar para ajudar eu pagar a gráfica, eu discuto essas coisas. Você pode, inclusive, nós vamos fazer um set especial aqui de tudo que você tem publicado para as pessoas virem atrás justamente, Marilene. Desculpa. Então, mas eu sempre tive vergonha, eu acho constrangedor. Que eu me lembre, o João Cabral de Melo Neto disse uma vez, eu li em algum lugar, né, onde ele disse isso, que ele tinha vergonha também, achava que esse negócio de ser poeta é uma coisa esquisita, uma terceira perna que você apresentava, porque você não consegue viver no mundo sem essa terceira perna, entendeu?
Mas você passa uma esquisitice. Para que eu preciso disso? Meus irmãos não precisaram, não, entendeu? E eu precisava escrever aquelas coisas. Então, eu demorei muito. Eu comecei a escrever com saudades de Recife, aos 13 anos de idade, por aí na escola, como eu me destacava em redação, não sei o quê. Eu achava que eu podia continuar escrevendo e fui elaborando o meu trauma, entendeu? Então, eu não acho normal escrever até hoje, mas eu precisei fazer isso, entendeu? Você cita Foucault aqui em mais de uma parte do livro, e eu me lembrei agora de um depoimento do Foucault sobre a relação dele com a escrita, que está me lembrando o que você está dizendo aqui, que também é tomada por um trauma. Teve um momento que ele teve de ir para a Suécia, passou ali, acho que não a juventude, mas dos 20 e poucos anos, e ele não falava nada daquela língua. E ele teve de reabitar o francês que ele falava, e aí ele povoou a língua de uma maneira diferente. É o Foucault também, todo aquele imaginário que ele mobiliza para escrever, né? Que é muito bonito. Eu acho que a questão é traumática mesmo, mas a imersão no simbólico, já diz a psicanálise, que também é traumática, né? Uhum. Então a gente tem esse mergulho realmente muito forte aí no gesto de escrever. Olha só, tem gente aqui dizendo, curtindo muito a entrevista. Dani Jung, ela é mais solitária, o universo mesmo da escrita ficcional. Debates internos aqui no chat. Maria Almeida dizendo, querida Marilene, você se subestima, você é maravilhosa. Não sei se a Marilene se subestima, mas eu acho que ela é maravilhosa, isso é certo. Quer comentar, Marilene? Não, eu não me subestimo exatamente, não é. Mas eu sou muito crítica com o resultado da minha escrita, quer dizer, eu acho que não é. Quem escreve bem é Raduan Nassar. Tipo. Raduan, como é que é a sua relação com a obra do Raduan? Fala pra gente. Eu tenho menos relação com a obra dele, que eu acho genial, os 2 livros que ele escreveu, que eu acho geniais, sem dúvida nenhuma, do que com ele pessoalmente. Eu conheci o Raduan nos anos 90, quando eu estava na Folha, fui pedir uma entrevista, ele não me deu. Reclama com o Raduan agora. Exato. Nunca me deu uma entrevista, quer dizer, deu, minto agora, mas não quando eu fui pedir, a gente ficou conversando, ficou amigo, ele me apelidou de Pimentinha, não sei o quê, e naquela época eu era uma jovenzinha, mas depois eu consegui levá-lo para ir conhecer Ariano Suassuna, em Recife. Então eram 2 monstros sagrados se encontrando, e os 2 tinham muita vontade de que isso acontecesse. Eu já conhecia Ariano, conhecia Raduan, e tive essa ideia de uma pauta para a Folha, e saiu essa reportagem na época, desse encontro dos 2, que foi muito legal. Nossa, eu fiquei arrepiado agora aqui. Saiu essa matéria do encontro dele? Saiu essa matéria, saiu. E o Ariano levou a gente, então, de carro, lá de Recife, onde ele morava, no bairro de Casa Forte, aquela casa maravilhosa onde ele morava. Ele levou a gente de carro para a fazenda dele, no interior da Paraíba. Então, foi Raduan, eu, Ariano, e mais uns amigos do Ariano lá. Então, você conseguiu... desculpa, pode falar. Não, foi muito interessante. O Raduan é meio ranzinza, ele sabe disso. A gente brinca e briga, às vezes, com a ranzizice dele, mas foi muito legal essa viagem, acho que foi muito interessante. O Raduan, eu sempre gosto de lembrar, teve um ato pela democracia em São Paulo, há mais de um ano, né? E tava lá o Lula na Casa de Portugal e o Raduan, tava todo mundo lá, e ficou aquela expectativa para o Lula fazer o discurso, era o último de todos, todo mundo cansado, já meia-noite, né? E não rolava, todo mundo queria falar, até o Chomsky falou por videoconferência, e aí chegou a hora do Lula falar. Aí o Lula foi lá e disse assim, gente, hoje alguém muito especial vai falar aqui antes de mim, que é o Raduan Nassar. Ele nunca falou e hoje ele vai falar. Ele chamou o Raduan. Ele não gosta de... O Lula falou que todo mundo sabe, ele não gosta de falar, mas hoje ele vai falar. Chamou o Raduan, abraçou, colocou o microfone assim para ele, o Raduan falou assim, eleição sem Lula é fraude. Só. Ele é esperto. Aliás, esse tema agora veio forte hoje de novo, porque a possibilidade de se anular a eleição, Marilene Felinto, eu tenho de te dizer, como bicho que está entranhado no noticiário brasileiro, é muito possível agora, né? O que você imaginaria? Você acredita nisso, Gustavo? Agora sim. Não, eu acredito, enfim, a gente
acho que a palavra seria a conjuntura, né? O contexto começa a permitir, ainda é muito difícil, evidentemente, mas já não é tão mais difícil do que em outros momentos, porque realmente é muito escandaloso o que aconteceu entre ontem e hoje, né? Isso exacerbou a nossa percepção do jornalística, realmente. É aquele momento que é antes e depois, né? Esse vazamento todo aí. Marilene Felinto, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, falasse da sua infância, dessa transição para São Paulo, enfim, desse universo que você criou para produzir a sua dicção, né? Que eu acho que tem uma coisa que que todos os escritores, todos os grandes escritores, nos quais eu incluo o seu trabalho, tem essa relação muito singular com a escrita e com a própria solidão e com o próprio fechamento no universo especial. Fala um pouquinho mais para a gente disso. É um pouco o que eu estava te dizendo, quer dizer, essa mudança da minha família de Recife para São Paulo foi determinante para mim, não só como um fator linguístico, que de fato era outra língua que se falava aqui, né? E São Paulo, para nós, em Recife, era o mundo onde as coisas eram fabricadas. Então, lá, quando a gente era pequena em Recife, eu pegava uma caixa de fósforo e estava escrito São Paulo, o endereço, tudo era feito em São Paulo, qualquer coisa que você pegasse. Então, tinha esse misto de fascínio, que o meu pai tinha um fascínio pelo Sudeste. Primeiro ele veio para o Rio, não deu certo, veio sozinho, depois ele veio para São Paulo. Mas ele queria subir de vida, ele era um megalomaníaco que mal tinha estudado, mas ele se virou e ele queria ser alguém aqui no Sudeste. Então a gente teve que aqui aprender a língua de São Paulo, que era fechar os es, né, que lá era piedade, aqui você tem que falar piedade. E eu acho tão bonito esses es. Mas, cara, na escola aqui não era bonito, não. A gente era pequeno, né, e era discriminado, entendeu? Depois, muito cedo, com 12 anos, ou 13, eu fui aprender inglês numa escola de línguas que meu pai conseguiu pagar para mim no início, depois eu consegui uma bolsa. Então, eu aprendi 2 línguas ao mesmo tempo, além, né, que foi o paulistês e o inglês, então isso também me ajudou a estruturar uma outra língua que é a língua literária, que eu acabei tendo que inventar para poder sobreviver. Você chegou a mergulhar na cultura paulistana, na Pauliceia do Mário de Andrade, assim, para conhecer a cultura local? Não. Não? Eu era muito pequena, né, quando eu cheguei aqui, eu tinha 11 anos. E passei, então, eu fui estudar em uma escola pública, aqui de São Paulo, estudei da 5ª série até o ensino médio na mesma escola, e então eu era ali uma jovem complicada, porque não me adaptava de início aqui, passei longos anos tentando, né, vestir as roupas que se vestia, comer as frutas, não tinha as frutas de Recife, eu queria as frutas de Recife. Aqui é maçã, aqui é pera, essas frutas do frio, é uva. Lá não, lá tem minhas frutas que eram jambo, macaíba, que você não conhece, certamente. Os nomes lindos, né, indígenas, né? Nome de fruta é a coisa mais linda que tem. Mangaba, sabe? Manga espada, que tinha um pé de manga. Então, eu tive uma infância quase rural, que Recife é uma cidade muito pequena, na época de lá, e tinha parentes que moravam ali na Grande Recife, que eram, então, sítios ainda, porque era tudo muito pequeno ainda. Então, eu vim cair nessa megalópole aqui, precisei elaborar isso. Me diz uma coisa, Marilene, esse contraste tá presente mais fortemente em que livro seu? Porque deve estar aí num livro isso aí, né? Eu acho que a matéria, esse contraste, é matéria de vários livros meus, de vários textos. É uma temática recorrente, né? Uhum. Ó, eu vou ler alguns comentários aqui, porque o pessoal está mergulhando na nossa conversa aqui. Marilene é uma pessoa muito transparente, sincera. Isso é muito bonito. Escreve pelo prazer de escrever, sem visar a um retorno positivo ou negativo. Quem diz isso é a Zélia Goulart. Dani Jung dizendo, e lhe potencializou, o trauma é colado na fantasia. Deixa eu avançar. Olha só, a Laline Casais está dizendo assim, eu também passei por essa experiência traumática, Marilene Felinto, gigante. Vim morar aos 12 anos na Ilha da Hipocrisia, vulgarmente conhecida como Brasília.
Sou baiana soteropolitana, pense. O Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande, tem muitas possibilidades aqui de exílios e de autoexílios, né? Dentro do próprio Brasil. Queria que você falasse, então, para a gente dos livros que você tem na Amazon, né? Estão para venda. Esse livro aqui, que é maravilhoso, que é o Fama e Infâmia, que está aqui comigo. Exato, esse está lá. Se as pessoas quiserem, onde é que elas... Tem que entrar no site da Amazon, e lá tem tanto a versão em e-book, quanto a versão em papel. Elas compram lá, e se for em papel, elas recebem pelo correio, certo? Depois tem, eu estou com 3 deles aqui na minha mão, que Mostra pra gente. A nova edição das Mulheres de Tijucupá, 4ª edição, e o que tem de novo aqui nesse livro é a nota da autora, a 4ª edição, que é um texto que eu escrevi, contando a história das edições desse livro, que foi lançado pela primeira vez em 1982, eu tinha 25 anos. Então, essa nota, ela é interessante porque eu conto bastidores do mundo editorial, do mercado editorial brasileiro. Então, sei lá, tem umas revelações ali, entendeu? Que eu não posso falar agora, mas enfim. Tá bom. Aqui, ó, esse de contos, que se chama Contos Reunidos, e que inclui contos inéditos e contos que estavam em outra coletânea minha que chamava Postcard, que está esgotado. Depois tem um livro de contos infantis, mas é para adultos e crianças. Adultos e crianças. E tem a autobiografia. Você também se reeditou? Não, esse é inédito. Esse é inédito. Tem a autobiografia, que eu estou sem ele aqui na minha mão agora. Autobiografia de uma escrita de ficção, que é é o meu mestrado defendido esse ano na PUC. E esse todos esses estão na Amazon? Todos estão na Amazon, só vende na Amazon. Eu sempre tive muitos problemas com editores, agora eu vou te falar isso, entendeu? A Amazon... Pode falar. Então eu resolvi publicar sozinha, para ver se pelo menos eu ganho alguma coisa, que eu nunca ganhei dinheiro com... A Amazon mudou totalmente o mercado de livro, né? Enfim, as livrarias brasileiras fecharam, né? A Cultura, a FNAC foi embora, várias livrarias... Não, as livrarias deram calotes absurdos, né? Nos editores, nos livreiros grandes, pequenos, em todo mundo, quer dizer, uma coisa quase planejada, né? Dessas grandes livrarias, que é uma sacanagem, enfim. E eu acho que a Amazon meio que reorganiza um pouco esse mercado, né? E você consegue receber o dinheiro na sua mão. Esse é o ponto. Você passa 6 meses, cara, para o cara te prestar contas, e você nunca confia naquela prestação de contas. Eu sempre falei isso, sempre fui condenada pelos grandes editores do Brasil, porque eu escrevia na Folha e dizia: acho que os editores brasileiros fazem isso, eles não prestam conta de direito, os caras ficavam mal, entendeu? Escreviam cartas para a Folha me xingando, os grandes editores, não vou citar nome aí, mas é o que eu acho, o que eu sempre achei, o que eu sempre vivi. Não sou Raduan Assaf, meus livros não são bons como o do Raduan, que vende pra caramba, que é traduzido em sânscrito, em árabe. Eu sou traduzida somente em 4 línguas, e só um livro meu que é mais traduzido, que é As Mulheres do Pau, mas eu não tenho problema com isso, entendeu? Eu resolvi que tchauzinho, não sei se vai dar certo, se não vai, se eu vou ter maior prejuízo, mas, enfim, foi o que eu decidi fazer. Essa é a Marilene Felinto que a gente conhece, da língua felinta. Da língua felinta. Marilene, eu acho que, eu quero dizer, quer dizer, essa voz, ela precisa tá no dia a dia, nessa ideia do jornalismo, que é o diarismo, né, de você estar todo dia dizendo alguma coisa, porque pelo que eu estou vendo, rede social também você não transa, né? Não tem rede social. Não, muito pouco. Muito pouco. Mas aí uma coisa, não sei se eu posso falar. Pode falar à vontade, o que você quiser. Eu queria te dizer que a minha maior obra não foi nenhum desses livros aí. Foi minha maior obra pública, da qual eu me orgulho um pouco, foi fazer uma intervenção para que o Raduan Assaf doasse parte da fazenda dele para a UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, e que eu peguei o Raduan nesse momento em que ele estava de saco cheio, porque ele tinha oferecido a fazenda dele. Você conhece a história, né? Conheço, mas esse detalhe
da sua participação, não sabia. Então, eu peguei ele nesse momento que ele ia vender a fazenda, porque o governo José Serra em São Paulo não aceitou. Ele quis doar para a USP, né, para a Exalc, e o governo José Serra ficou pondo dificuldades. E eu liguei para o Raduan um dia, ele disse, eu vou vender isso aqui, tô de saco cheio, isso aqui. Eu falei, não, não venda. E eu estava com um amigo meu, que é esse cara o Sérgio Ali, que escreveu esse prefácio, e trabalhou durante muito tempo com Gilberto Carvalho e para o PT, no governo Lula, Dilma, sei lá. Eu estava com ele trabalhando numa outra coisa, e eu falei, ó, eu estou com o Raduan no telefone, ele quer vender a fazenda, porque o governo Serra não aceitou. E o Ali falou, não, vamos falar com ele, vamos lá agora, que eu falo com o Gilberto fala com o Haddad, era o ministro da Educação, e, se não me engano, foi 2009. E aí a gente foi correndo para casa do Raduan, ele não queria receber a gente, falei, pois eu vou aí, você vai abrir sua porta, eu vou entrar na sua casa. E a gente foi lá, e o Sérgio conversou com ele e conseguiu convencê-lo de que ia falar com o Haddad, com o Gilberto, que ia falar com o Haddad, que ia falar com o Lula, não sei o quê. E então, isso foi feito, eu vou só resumir, porque a história é um pouco mais longa. Eu sei que ele ali há 2 dias liga para ele o Haddad. E ele ficou completamente desnorteado, ligou para mim, olha, acabou de me ligar o ministro da Educação, o Haddad. Eu acho que vai dar certo. E foi assim que a coisa aconteceu. Para você é inacreditável, mas foi assim que a coisa conseguiu andar para frente. E é uma das coisas mais lindas e mais generosas, né, que a gente sabe agora eu estou sabendo da sua intervenção também, porque é muito difícil, até isso no Brasil é complicado, para se doar um acervo para uma faculdade, as universidades, eles fazem vista grossa, às vezes você tem um governo que não é simpático àquela pessoa, tem toda uma engenharia, porque para doar você precisa saber, por exemplo, a biblioteca do Mindlin, né, que acabou de ir para a USP, né, foram mais de 10 anos de tratativa para para fazer uma estrutura para acondicionar os livros e tudo mais, né. Então, essa do Raduan, a doação do Raduan para o UFSCar é uma das coisas mais, assim, bonitas que a gente sabe, e para continuar um projeto humanizado também ali, naquela região ali, né? E que, infelizmente, agora está na mão de gente que não sei se vai tocar adiante o que se pretendia fazer ali, né? Isso, todo o Brasil está na mão de gente que parece que não vai tocar o que se pretendia fazer nessa terra, né? Mas olha, eu queria dizer para você o seguinte, acho que a força... o Lula você também não tem acompanhado, assim, porque é de uma potência simbólica essa prisão política e tudo que ele faz dessa prisão política. Você não tem acompanhado? Não, eu tenho acompanhado. Inclusive, mandei esse livro Fama e Infâmia para ele. Que lindo. A gente se conheceu lá na Fazenda, né? Na Fazenda do Raduan, quando ele foi lá conhecer o projeto. E mandei para ele acompanha, com certeza acompanha. Porque o que o Lula sempre estava dizendo, né? Porque o Lula para mim, é uma potência intelectual quase que não, absolutamente singular. Eu acho que tem muito a ver com a sua percepção das coisas da literatura, que não tem a ver com o ensino, com o estudo formal, tem a ver com a capacidade, com as vivências, né? O Lula é um grande escritor nesse sentido, ele é um grande escritor. Tudo que ele diz, tudo que ele produz de discurso. Então, ele está nesse processo justamente agora de costurar toda uma narrativa diante de um Brasil que é preciso também construir narrativas para o país. E eu estou acompanhando muito de perto, quer dizer, todos os movimentos ali que o Lula está fazendo, e agora eu acho que a gente vai ter um desdobramento concreto disso. Como é que você vê o Lula? Você conheceu o Lula também, enfim, viveu todo aquele frisson da chegada do Lula ao governo, do PT, daquele momento luminoso da democracia brasileira. Fala um pouquinho para a gente, Marilene. Eu acho o Lula genial como político. Acho que a gente nunca teve, talvez nunca vá ter de novo, um presidente que, obviamente, tem defeitos como homem, como político, mas a gente nunca vai ter uma pessoa preocupada com a população que precisa, né, que é objeto de preocupações legítimas aqui no Brasil, como o Lula foi, porque é um cara do povo, um cara que
viveu aquilo, um cara que passou por tantos traumas, né, como ele é um líder nato, é um cara carismático, é um cara autodidata da mais perfeita estirpe, porque é um cara que saca o outro, né, que consegue entrar na fala do outro, quer dizer, então eu acho Escuta também, né? Tem uma escuta muito aguçada, né? que muito aguçada. Então eu acho assim, a gente, infelizmente, prenderam o cara dessa forma inconstitucional e continua o cara lá, é uma coisa tão surreal, né? Tão surreal, cara, tão bizarra, que o Lula esteja preso, um cara que o presidente dos Estados Unidos veio e disse, esse cara ia ser como esse cara. Pô, o presidente do Brasil, enquanto você é vivo, enquanto, sabe, na nossa história toda, jamais aconteceu, quer dizer. Então, assim, eu acho ele fantástico. Não tem Fantástico, né? É uma figura generosa também, né? Assim como grandes, né? O Raduan Assar também tem muito a ver com tudo isso, né? Também de uma grande generosidade e de uma dimensão, assim, da produção do sentido, né? Eu não estou nem falando como esquerdista, entendeu? Que pessoas ficam acusando a gente, né, de esquerdistas, não sei o quê. Estou falando como de um fato real, que o Lula é uma liderança importantíssima no mundo todo, quer dizer, não só para nós brasileiros. É evidente que o cara é um símbolo, né, importantíssimo e é preciso que se faça alguma coisa para esse cara sair da cadeia, pelo amor de Deus. É isso, Marilene Felinto, eu quero te agradecer muito, quero agradecer o Raduan por nos colocar aqui também em contato. É muito bom ler o que você escreve, e eu vou fazer uma cobrança aqui, um pedido, uma proposta, seja lá o que você quiser, como você quiser denominar. Mas você precisa ter uma coluna nas mídias digitais. Quero te fazer esse convite. Você topa, não? Mas que mídias digitais? Você tem uma mídia digital para me Olha, contratar? eu sou editor do 247. Ah, é você que é? Eu sou um dos, né? Eu sou um dos. E aí eu acho que é uma cara maravilhosa. Também colaboro com o site do Nacif, o blog GGN, o DCM. A gente circula em todos os lugares. Eu acho assim, mistério que você tenha em algum lugar, você pode até, enfim, se você me disser, depois a gente conversa em off aqui, mas o seu texto é absolutamente necessário para esse momento, independente de você acompanhar de perto os bastidores políticos, né? A sua dicção é necessária. Então, é um pedido que eu faço para você, para terminar essa entrevista aqui tão bonita, eu estou tão honrado de falar com você, e mandar um beijo para o Raduan, que está assistindo, para o Messias, e para você, querida Marilene, que eu quero muito conhecer pessoalmente agora. Vamos sim, te agradeço e vamos conversando, então, sobre o convite, e eu não sou ninguém para estar aqui no seu programa, teria gente mais legal, mais importante do que eu. Entrevista o Raduan, já entrevistou ele aqui? Mas você acha que o Raduan vai me dar entrevista? Ele não... mas então ele vai dar comigo junto, dar uma próxima vez. Vamos fazer junto. Marilene Felinto, um beijo muito grande, valeu pessoal que assistiu. Obrigada para o pessoal que assistiu aí também. Tchau. Um beijo. Tchau. Tchau.